Olá! Neste bloco, nós vamos falar sobre obesidade infantil e eu irei pedir ajuda para as mamães, para que você, mãe, seu filho e eu, ensinando receitinhas práticas e saudáveis, possamos combater e até evitar este mal que envolve muitas famílias. Vamos cozinhar? Olá, mães! Estamos para fazer naquele bloco de obesidade infantil. Então, juntas, vamos fazer algumas ponderações. Nós sabemos que nossas crianças precisam de todos os nutrientes. E se nós queremos que elas estejam bem alimentadas e que não obtenham um peso extra, nós temos que ser cuidadosas nos nossos cardápios, nas coisas que oferecemos a elas. Eu já falei isso para vocês nas aulas anteriores, que as nossas crianças precisam de tudo. Só que alguns em maior quantidade e outros em menor quantidade. E menor quantidade nós sabemos de cor, sabemos sempre que são os açúcares e as gorduras, certo? Então, vamos à nossa receitinha de hoje. Antes de eu ler a receita para vocês, eu quero lembrá-las daquele desafio que eu propus para vocês, juntamente com os filhos, porque o objetivo das nossas aulas é exatamente esse. Vocês virem para a cozinha acompanhadas dos filhos, para ensiná-los e incutir na cabecinha deles o que é melhor para eles. Então, a cada dia, vão experimentando algum alimento novo e lembrando do nosso desafio, que é aquele: não comer salgadinhos prontos. Vamos fazer os nossos, tá? Então, hoje nós teremos um salgadinho assado, o que é melhor evitar uma quantidade maior de fritura, de gorduras. Não vai gordura? Vai, só que numa menor quantidade, tá bem? Então, vamos à nossa aula de número 52. Salgadinho assado. Ingredientes: um ovo, um iogurte natural, 4 colheres de sopa de óleo de girassol, porque é um óleo mais leve, 1 colher de chá de sal, tempero a gosto, noz moscada, pimenta, orégano, manjericão, o que vocês quiserem. 1 xícara de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó, que é sempre por último, na maioria das receitas, e os recheios à vontade. E os recheios serão misturados na massa, tá? Pode ser mussarela, presunto, azeitonas, tomates, legumes e etc. Hoje, para a nossa receitinha, eu já misturei todos os primeiros itens aqui e vamos mexer. Depois, eu optei por colocarmos estes recheios aqui, ó. Estes recheios aqui. Tomate, mussarela, abóbora. Sabe aquela abóbora cabotiã? Ela é muito saborosa.
e um pouquinho de ervilha fresca. Muitas vezes o seu filho não come algumas coisas desta, mas sendo colocados num bolinho, num outro tipo de comida, ele acaba experimentando, certo? O único lembrete é com o tomate. O tomate, ele tem muito líquido, ele tem muita água. Então eu peço para que vocês espremam, olha quanta água que sai do tomate. Espremam e coloquem o tomatinho espremido no recheio. Aqui eu já misturei tudo, porque eu vou jogar aqui na massa, tá? Aqui já tem um pouquinho de orégano, uma raladinha de noz moscada, tá? E o sal eu já coloquei aqui na massa. Depois de tudo misturado, ó, bem misturadinho, fica uma massa assim, meio mole, não tem problema. Só por último, nós vamos misturar a colher de sopa de fermento em pó. Depois que eu misturei bem, olha, fica uma massa razoavelmente mole. Aí eu venho com o recheio, que aqui já temos de tudo um pouco, e misturamos na massa. Esse tomate já está apertado, assim, apertado na mão, para que ele tire um pouquinho da sua água. Nosso bolinho vai ficar colorido e bem recheado. Se quiserem pôr presunto, pode. Se quiserem pôr uma calabresa picadinha, fininha, pequenininha, também pode, tá? Mais ervilha à vontade. Olha que simples este salgadinho, não é verdade? Então, eu vou falar para vocês. Façam e comecem assim. O primeiro salgadinho recheia com presunto e queijo, que é o que eles mais gostam. Depois começa a pôr um pouquinho de abóbora, um pouquinho de cenoura, um pouquinho de ervilha, para nós irmos variando e deixando bem natural os nossos salgadinhos feitos em casa. Agora, eu já tenho aqui as forminhas untadas com óleo e polvilhadas com um pouquinho de farinha. E vamos colocar o meu forno, lembrando, o meu forno já está pré-aquecido, tá? Então, sempre eu não posso colocar no forno frio. Então, nós vamos fazer assim, ó. Uma quantidade, não precisa ser muita, em cada uma das forminhas. Vocês podem fazer em forminhas menores, em forminhas maiores, a gosto de vocês, tá? Olha que salgadinho muito prático, muito fácil. E quando ele ficar pronto, eu volto a mostrá-lo a vocês. Eu acho que eu untei forminha demais, né? Mas é sempre bom a gente pensar em colocar mais do que menos. Um pouquinho mais em cada um. Pronto, queridas. Olha a facilidade de fazer um salgadinho, para janta,
para um lanche da tarde e sempre recheando de coisas saudáveis, tá? É aquele conselho que eu dei para vocês. Começa recheando presunto e queijo. Depois vai agregando um pouquinho de ervilha, um pouquinho de vagem, tá? Então, agora vamos levá-lo ao forno. Queridas, os nossos bolinhos já ficaram prontos, os nossos salgadinhos assados. E aqui eu tirei 3 para vocês verem como eles ficam apetitosos. Tenho certeza que os filhos de vocês irão gostar e vão aprender a fazer um salgadinho simples e muito saudável. Gostaram da receita? Até mais!